TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Senhoras e senhores, bom dia. Neste momento daremos início à audiência pública para discutir o Código da Cidade. Para presidir esta audiência pública, convidamos o autor do requerimento, vereador Ézio Feitosa. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Fortaleza, canal aberto 61.4 e pelo YouTube. Cadê a relação pessoal? Isso aqui? Já está aqui? Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a presente audiência pública para tratar do Código da Cidade, requerimento de minha autoria, referendado pela comissão que debate, que discute as matérias regulamentadoras do plano diretor. E para compor a mesa, eu convido o vereador Renan Colares, relator da comissão do plano diretor, especialmente desta matéria que trata do Código da Cidade. Convido a excelentíssima senhora vereadora Priscila Costa. Convido o excelentíssimo senhor vereador Benigno Júnior, membro da comissão do plano diretor. Convido o excelentíssimo senhor vereador Julierme Sena, também membro da comissão do plano diretor. Convido o excelentíssimo senhor vereador Ronivaldo Maia. Convido a excelentíssima senhora doutora Giovana Mello, promotora de justiça, representando o Ministério Público nessa audiência. Convido a doutora Socorro Brilhante, também promotora de justiça, representando o Ministério Público nesta audiência pública. Convido o excelentíssimo senhor vereador Márcio Martins. Convido a doutora Fernanda Diógenes, procuradora do município de Fortaleza. Convido o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pinheiro. Pois não. E convido a senhora Edilene Oliveira, coordenadora de políticas ambientais da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza. Senhoras e senhores, eu quero de início agradecer a presença de todos e todas. Esta é a primeira audiência pública para que possamos fazer um debate com a sociedade civil sobre o projeto de lei complementar que tramita nessa cidade, que denominamos de Código, tramita nesta Câmara, que denominamos de Código da Cidade. Como disse, essa é a primeira de 4 audiências públicas. Como esse é um projeto de lei robusto, nós, na comissão do plano diretor, resolvemos que deveríamos dividi-lo por livros. O debate será dividido por livros. Portanto, o projeto de lei ele tem 4 livros, realizaremos 4 audiências públicas para que possamos auscultar a sociedade a respeito destes assuntos. Quero dizer também que, por decisão da comissão do plano diretor, além das audiências públicas,
a Câmara Municipal se dispõe a fazer também reuniões técnicas com os setores interessados neste debate. Portanto, nós queremos já registrar que os setores, segmentos da sociedade civil, movimentos sociais, enfim, quem tiver interesse de participar desse debate, contribuindo para o aprimoramento deste projeto que tramita na Casa, nós estamos à disposição. Vou deixar aqui com vocês um telefone para que quem queira marcar com a comissão do plano diretor estas reuniões técnicas possam agendar um calendário. O telefone é o 3444-8357, tá certo? Fala com a Valéria, se apresenta e manifesta o interesse em fazer essas reuniões técnicas que a comissão agendará com vocês, dando retorno, agendará com vocês em momento oportuno, exatamente essas reuniões, que serão uma oportunidade para que a gente possa esmiuçar as especificidades de cada setor, de cada segmento, nesse debate do plano diretor. Dito isso, eu gostaria de reafirmar o convite que vocês receberam, que tem o calendário das audiências públicas. Faremos a próxima audiência pública na sexta-feira que vem. Na sexta-feira subsequente, faremos outra audiência pública e, por fim, na sexta-feira, dia 29 de março, nós faremos a audiência pública que tratará do último livro, que é o livro 4. Todas as audiências públicas serão realizadas aqui no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza, a partir das 9 horas da manhã. Sintam-se todos convidados e solicitamos dos que estão presentes que divulguem amplamente esse calendário de audiências públicas. Sem mais delongas, tendo em vista que teremos um trabalho longo pela frente, eu gostaria de passar a palavra para a representação da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da senhora Edilene Oliveira, para que ela faça a apresentação do livro 1 do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente da SEUMA, gostaria de agradecer o convite dessa nobre casa, para que nós possamos falar sobre o Código da Cidade, especificamente sobre o livro 1. A secretária Águida, ela está numa outra agenda, mas ela está a caminho, né? Ela deve chegar no decorrer da audiência. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o Código da Cidade e dizer que, antes de mais nada, esse código ele já está sendo utilizado desde 81, né? A Lei 5530, ela é de 1981, então nós já temos aí 38 anos, né, de lacuna, 38 anos sem essa atualização. Então, o primeiro passo foi realmente essa coragem, né, do prefeito Roberto Cláudio e dos técnicos em enfrentarmos, né, esse desafio, que é fazer essa atualização. O código anterior, ele tinha por volta de 770 artigos, e a questão ambiental, ela era tratada de maneira, digamos assim, era pulverizado no decorrer do código, principalmente ali pelo artigo 600, mas não havia esse tratamento com o cuidado e a importância que o meio ambiente requer. Então, foi tomada essa decisão de termos um livro específico que se chama Do Ambiente Natural, e o código ele foi separado em matérias, né? Cada matéria, pela sua importância, ela foi tratada num livro específico. Então, o livro 1 do ambiente natural. Na sequência, nós temos o livro 2, que é do ambiente construído. No ambiente natural, a gente vai tratar especificamente de parâmetros ambientais. Nós trazemos aí toda a política de fauna e flora e biodiversidade, que não havia um tratamento específico, e foi tratada, inclusive, essa matéria, ela foi construída juntamente com os protetores, né? Foram quase 2 anos de trabalho, o texto foi feito junto com os protetores, e aí nós temos
outras matérias, como auditoria ambiental, monitoramento, certificações, tratar a eficiência energética, a eficiência hídrica, reuso de água. Nós temos várias tecnologias e várias, digamos assim, práticas que estão sendo feitas atualmente no mundo e no Brasil que precisavam ser recepcionadas. A gente não tinha uma legislação que tratasse de mineração, terraplanagem. Então, tudo aquilo que a gente não tinha, né, doutora Socorro, assim, uma legislação ali posta, houve esse cuidado e essa pesquisa para que a gente pudesse tratar dessas matérias dentro do Código da Cidade. E tentar atualizar a Fortaleza. Hoje nós vivemos num mundo instantâneo, né? Um mundo onde as coisas mudam, não mais diariamente, mas instantaneamente. Então, nós tínhamos que atualizar isso, né? O nosso código tratava de ficha telefônica, né? Coisas assim específicas que a gente não tem mais no dia a dia. Então, uma das decisões técnicas que foi tomada foi que nós tratamos no código as matérias principais, mas nós reportamos para as normas técnicas específicas, de maneira que, à medida que as normas técnicas forem sendo atualizadas, as NBRs, então o código automaticamente vai sendo atualizado também. E aí nós teremos, né, na sequência, nós acreditamos que ficará fechado, como está proposto, uma comissão técnica, que é uma comissão técnica permanente de avaliação, que possa, no decorrer do tempo, tratar das alterações do Código. Então, só para completar o raciocínio, livro 1 do ambiente natural. Na sequência, nós temos o livro 2, que será o objeto da próxima audiência pública, que é do ambiente construído. Como se dá o ambiente, né? A questão dos parâmetros da construção. Já o terceiro livro, que se chama Das Posturas, é a nossa relação com a cidade, é a arborização, é a calçada, é como eu lido, porque, como a secretária Águeda sempre fala, o Código da Cidade é o manual do usuário, né? Você compra ali uma televisão, você recebe um manual para saber como ligar, né, aquela televisão, bem utilizar aquela televisão. O Código da Cidade é a mesma coisa, é um manual prático, onde você vai poder encontrar todas as normas e todas as regras para poder lidar com a cidade. E o quarto livro, ele é bem interessante e bem inovador também, porque ele se chama Da Ética e da Participação Social. Nós tivemos recentemente, foi editada a Política Nacional de Participação Social, e ela foi recepcionada no Código da Cidade. Então, nós teremos aí audiências públicas, consultas públicas de maneira virtual, coisas até que já são utilizadas por alguns ministérios, mas que a gente não tinha isso regulamentado. E aí a gente também vai tratar do licenciamento único. Então, em suma, essa é a estrutura do Código, do ambiente natural, primeiro livro, do ambiente construído, segundo, das posturas, o terceiro livro, e o quarto da ética e da participação social. Então, essa é a grande estrutura do Código da Cidade, que será tratada nas 4 audiências que virão na sequência. Então, como ficou ali naquele slide anterior, pode só voltar aí, pronto. Então, o livro 1, ele é o Código Ambiental. Por favor, Oi. Um minutinho. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o vereador Paulo Martins, que se encontra presente, e o secretário da Articulação Política do Governo, o senhor Lúcio Bruno. Muito obrigado. Pode seguir. Eu gostaria de registrar também a presença de toda a equipe técnica, né, da SEUMA. Alguns assuntos específicos eu vou solicitar a ajuda, né, porque são matérias, há questões bem específicas realmente, por exemplo, de publicidade, enfim. Então, eu vou, na hora, solicitar a ajuda da nossa equipe. Então, voltando aqui para a apresentação, eu serei bem breve, para que nós possamos ter bastante tempo para os debates. O livro 1 do ambiente, pode voltar lá, só para mostrar que é a estrutura, ele corresponde ao Código Ambiental do município. Então, pela primeira vez, o município de Fortaleza vai ter um Código Ambiental. O segundo é o Código de Obras em si. Então, aqueles artigos, aqueles 770 artigos que estavam ali na 5530, eles são basicamente o livro 2 e o livro 3.
tá? Que é o Código de Obras do município, e o 3, que é o Código de Posturas. Então, a novidade também do Código da Cidade é trazer o livro 1, que é a questão do ambiente natural, e o livro 4. Então, o livro 4 é da ética na relação entre o poder público e a sociedade. Esse é um livro bem interessante, convido a todos a fazer a leitura, né? Ele é um livro bem inovador. E o último, as disposições finais e transitórias, que já é o fechamento da lei. Pode passar. Pronto. Então, o livro 1, né? O Código da Cidade, ele inova, regulamentando o ambiente natural em um livro específico, dando a relevância que a temática requer e a sua integração com o ambiente construído. Então, esse livro, ele tenta mostrar que é possível, sim, essa relação entre o ambiente natural e o ambiente construído, e o grande desafio da gestão ambiental é realmente encontrar o melhor caminho para esse equilíbrio. Pode passar. Pronto. Então, essa apresentação, ela foi feita buscando matérias de jornal, fazendo uma relação entre o que nós estamos tratando na lei com a vida, né? Por que fazer esse código? Por que essas normas? Porque elas são necessárias, né? Elas são necessárias, é necessário regulamentar padrões, normas, critérios, padrões de qualidade. Qual a quantidade de som que a gente pode suportar para não ter uma questão mesmo de saúde? Do ponto de vista da publicidade, a qualidade da água, né? Então, assim, quais são os padrões que são necessários? Então, a gente traz, dentro desse livro, padrões e também reporta as normas técnicas. Então, a gente tem uma matéria aqui, bactérias encontradas na água superam o limite permitido. Agora, recentemente, nós vamos começar agora com a ordem de serviço para voltarmos a monitorar mais 23 corpos hídricos, entre lagoas e riachos, né? Como a gente vai controlar ou tomar atitudes ou questões mesmo... ações públicas se a gente não conhece. Então, é preciso monitorar, né? É preciso ter padrões de qualidade para que a gente possa tomar decisões com relação à questão do ambiente natural. Pode passar. Pronto. Regulamento, monitoramento ambiental. Então, toda a questão de monitoramento, a gente não tinha legislação específica voltada para isso. Toda vez que se faz uma obra ou se faz uma supressão, é necessário fazer o monitoramento do replantio, é necessário fazer o monitoramento ambiental de áreas que são mais frágeis, é necessário fazer o monitoramento dentro das drenagens de Fortaleza para saber de ligações clandestinas. A gente não tinha isso regulamentado, essa matéria, e o Código da Cidade traz essa regulamentação do monitoramento ambiental. Institui a certificação e auditoria ambiental. Nós já trabalhamos o fator verde há algum tempo, né? Existem certificações internacionais, como a LEED, a Aqua, até o selo azul da Caixa, mas era importante nós termos certificações municipais. E a Câmara Municipal de Fortaleza até já propôs o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente, que já funciona, e nós trabalhamos também o fator verde. Então, aquelas pessoas que querem ter as suas obras, as suas construções, e o fator verde também pode ser para atividades e parcelamentos, você pode hoje acessar o canal Urbanismo e Meio Ambiente e encontrar, né, todos os manuais, todo o trabalho lá de como ter uma obra ou uma atividade ou um parcelamento sustentável. Regulamenta a exploração de jazidas, aterramentos e terraplanagem. Como eu tinha falado anteriormente, a gente não tinha legislação específica nesse sentido, e aí nós organizamos, né, toda essa parte dessa legislação também dentro do Código. Então, é bem importante nós acompanharmos e monitorarmos essa questão da exploração, ou seja, a retirada de areia, né? Nós ainda temos algumas retiradas de areia, principalmente ali para o lado da Regional 6, então... isso precisa estar sendo acompanhado, e para que seja feita a fiscalização, a legislação também precisa estar forte. Estabelece critérios de licenciamento e monitoramento, né? Então, assim, a gente vem trabalhando também a questão do licenciamento, como eu tinha falado anteriormente, todos os critérios, todos os procedimentos, né? Fortaleza hoje tem também o Fortaleza Online, para quem não conhece, eu recomendo. Hoje nós temos toda uma plataforma de autorizações de licenciamento, e isso também vem sendo tratado
muito no livro 1, mas mais especificamente no livro 2, a gente vai falar bastante de Fortaleza Online, e aí a gente traz toda essa legislação específica também voltada para o licenciamento, monitoramento e controle das atividades que comprometam, né, a cidade, a qualidade do ar, o bem-estar e o ordenamento da paisagem urbana. Mudanças climáticas, né? Eu já estou quase acabando essa apresentação, uma apresentação bem breve. Nós trouxemos algumas novidades que o Código traz. Assim que eu terminar aqui, nós estaremos à disposição, assim como a equipe, para que nós possamos responder sobre as questões que forem aqui levantadas. Não há como negar a questão das mudanças climáticas, não há como negar que cada vez mais nós temos chuvas mais torrenciais e em menos tempo. Nós estamos aí com um inverno, né, atípico, mas tivemos 5 anos de estresse hídrico, 5 anos de pouquíssima chuva. Esse ano nós estamos tendo a felicidade das chuvas estarem mais próximas, das barragens estarem sangrando, os açudes estarem com água, mas nós sabemos que nós passamos 5 anos realmente com a questão da água bem séria. E a gente tem que pensar que é real, existe realmente uma alteração na temperatura do planeta, existe uma alteração na questão do degelo das calotas polares. Nós somos uma cidade litorânea, nós acabamos de elaborar, em parceria e financiamento da CAF, um estudo, né, que será apresentado em breve para a população, um estudo de vulnerabilidade ambiental de Fortaleza. E quando houve essa proposta de fazer o estudo, a primeira coisa que eu perguntei, sim, a gente vai fazer o que com o estudo, né? Saber que nós somos vulneráveis, ok, é importante, mas o que fazer? Juntamente a esse estudo, o banco também financiou o plano de adaptação, né, doutora Socorro? Porque eu sei qual é o problema que eu tenho. Nós somos uma cidade litorânea, nós somos uma cidade que depende da água do interior, isso também é uma vulnerabilidade, né? Nós temos, apesar de Fortaleza ser uma cidade plana, mas nós temos alguns morros onde há pessoas. Então, assim, existem algumas que a gente fez um trabalho muito forte com a Defesa Civil, e aí você tem toda aquela cara, né, da cidade, todo aquele mapa de vulnerabilidade, e a partir daí o que é que eu faço? Né? Então, foi elaborado também o plano de adaptação para que o município de Fortaleza, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, possa também nortear suas políticas públicas a partir desses estudos científicos que foram feitos, são recentes e que serão apresentados em breve para a população. Estabelece critérios de reutilização de água, como eu tinha falado anteriormente. Não dá para tratarmos a água como ela sempre foi tratada. É necessário, sim, trabalharmos reuso, a questão da captação das águas pluviais, a questão dessa água da chuva, tanto para usos menos nobres, a utilização da água cinza. O que é água cinza? É aquela água da pia, do banho, né? Por que não utilizar? Então, o Código traz que, em construções de maior porte, esses sistemas já devem ser instalados quanto da construção. Os estudos, né, a gente trata aí dos estudos de impacto de vizinhança, também dos estudos ambientais. Então, o Código vai regulamentar como se faz, como se conhece aquela situação, como se faz o diagnóstico por meio de estudos. Então, o Código também traz essa parte. Controle de atividades perigosas, né? Você tem ali um depósito de fogos de artifício, por exemplo. Então, não havia legislação específica nesse sentido. Aí Fortaleza precisava regulamentar isso, até junto com o Corpo de Bombeiros. Então, há hoje toda a questão dessa regulamentação, não só os fogos de artifício, que é só um exemplo, mas também outras substâncias que possam contaminar o lençol freático, né? O lençol freático é aquela água que está ali no subsolo, né? Então, a partir do momento que cai um produto químico no chão, ele percola, né? Ele vai ser absorvido pelo solo e vai contaminar aquela água. Então, assim, como fazer esse controle? O Código também traz essas questões. E aí, lá na frente, o Código tem a parte das penalidades, que é onde ele tem a relação entre o poder público e a sociedade civil, e aí você traz uma pena que é associada a cada prática dessa. Nós também trabalhamos a questão da penalidade associada à capacidade econômica do infrator, né, de maneira que quanto maior a capacidade econômica, o valor dessa multa, né, ela pode ser gradada, e você tem aí a questão grave, média e gravíssima.
que também vai acontecer de acordo com o dano. Vou dar um exemplo. Alguém vai com um carro e, de repente, aquele caminhão vira e cai um produto químico numa lagoa. Ele pode se evadir, conseguir levantar o caminhão por mágica, né? Chama o super-homem, pega o caminhão e vai embora. Quando ele for autuado, ele vai ter uma pena gravíssima, porque, além dele ter feito dano, ele não avisou, ele fugiu. É diferente daquela pessoa que houve um acidente e, no exato momento, ela corre, chama as autoridades e diz, olha, aconteceu isso aqui, né? Eu preciso resolver. E aí ela tem uma gradação de pena diferente por conta da atitude dele. Então, eu estou só colocando aqui que há essa variação e que também a capacidade econômica vai ser contada, né? De uma pessoa que tem uma capacidade econômica menor para uma grande empresa, né? Então, essa multa também vai ter uma variação. Pode passar, eu acho que eu estou acabando já. A questão da biodiversidade, né? A gente traz toda a legislação de biodiversidade, fauna e flora do município, como eu tinha falado anteriormente, com ênfase na questão dos animais domésticos e também da proteção animal, mas também da fauna silvestre e da flora. O cadastro técnico, essa aí já era uma previsão federal, mas que nunca tinha sido instituída pelo município de Fortaleza. Várias coisas que eram previstas, que o município precisava ter regulamentado nesses 38 anos, foi feito todo um estudo para que a gente conseguisse atualizar a legislação de Fortaleza nesse momento, que é um momento tão importante dessa lei complementar, que é o Código da Cidade. Regulamento, ordenamento da paisagem, e talvez, eu acredito que a gente vai conversar um pouco aqui sobre a questão da poluição visual e da paisagem urbana, né? Como trabalhar a questão dos outdoors, de todos os engenhos de publicidade, como ter essa relação entre a publicidade, mas não promover uma poluição visual, né? As pessoas que trabalham na área. Então, como equilibrar tudo isso? O Código tenta trazer regras também nesse sentido, não havendo prejuízo para as legislações específicas. Lembrando que o Código é uma lei mais ampla. Em geral, serão necessárias legislações específicas por matéria ou reportar alguma norma técnica específica. Pronto. Essa aí já é a apresentação da próxima audiência, né? Nós estamos aqui à disposição. Meu nome é Edilene Oliveira, eu sou técnica da secretaria, sou servidora do município. Como falei anteriormente, a equipe está toda aqui à disposição e nós estamos aqui, a presidência da mesa, aqui às ordens, né? Tanto da mesa quanto desse nobre pleno, né? Desse auditório, para tirar as dúvidas que nos couberem. Obrigada. Bom, eu gostaria de registrar a presença e agradecer o senhor Francisco Barroso, secretário adjunto da Coordenadoria de Articulação Política da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o ex-vereador Adelmo Martins, a doutora Catarina Arruda Maia, advogada do Sindgráfica, registrar aqui a presença da assessoria do vereador Michel Lins, registrar a presença da assessoria do vereador Odécio Carneiro, justificar a ausência dos vereadores Michel, que se encontra em recuperação de uma cirurgia, vereador Odécio Carneiro, que se encontra em uma atividade de sua instituição, e do vereador Guilherme Sampaio, que se encontra em uma atividade política do seu mandato, inclusive celebrando a aprovação por esta casa e a sanção pelo prefeito Roberto Cláudio da lei que regulamenta a atividade de circos na nossa cidade. Quero registrar e agradecer a presença da senhora Margarete Lins, do Sindicato das Indústrias de Embalagens do Estado do Ceará, da senhora Márcia Oliveira, do Sindicouros, do mandato da vereadora Cláudia Gomes, do professor Ayrton de Almeida, presidente do Sinep Ceará, do senhor André Montenegro, presidente do Sinduscom, do senhor Carlos Rubens Alencar, diretor da FIEC, da vereadora Marília do Posto, do senhor Paulo França, presidente da Comissão de Legalização do Conselho Regional de Contabilidade, a senhora Rejane Souza, da União das Escolas do Bom Jardim, do senhor Bruno Bertrand, do Sindiverde FIEC,
senhor Ranieri Leitão, presidente do Sistema Sincopeças, Assopeças e Assomotos, do mandato do vereador Dr. Heron, o senhor Hugo Leão, chefe de gabinete da Fé Comércio, e por fim, aquelas entidades e autoridades que estejam presentes no auditório e que queiram registrar sua presença, solicito se dirigir ao cerimonial para que possamos fazer o registro. Pessoal, a metodologia que nós pensamos para essa audiência pública, ela se dará da seguinte forma: abriremos agora para os membros da mesa que queiram se utilizar da palavra para suas manifestações, e logo após abriremos para que os presentes que queiram participar do debate também possam se manifestar. Tendo em vista que já há um número razoável de pessoas inscritas e para que a gente possa ter condições de, nessa audiência pública, escutar todos que queiram debater o projeto, nós estamos determinando um tempo de 3 minutos para cada intervenção. Ok? Pois bem, então passamos imediatamente a palavra para a vereadora Priscila Costa. Caso a senhora queira usar a tribuna, fique à vontade. Senão... Vereador Renan Colares, relator da matéria, fará o controle do tempo e avisará ao orador quando tiver faltando 1 minuto para encerrar o seu tempo. Olá, bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes. Parabenizo pelo interesse de poder contribuir em um momento tão importante para essa casa. Quero parabenizar a Edilene, a senhora Edilene, por ter demonstrado aqui todo o esforço e disposição da equipe técnica empenhado sobre esse código e também, em nome do vereador Ézio, eu cumprimento a todos da mesa. Eu tenho me debruçado sobre o Código da Cidade e tentando sair um pouco da questão técnica e contemplar também com mais sensibilidade o dia a dia da cidade para que nós possamos descomplicar a cidade e facilitar a vida do fortalezense. Tenho sido também procurado por alguns setores. Eu poderia citar aqui, por exemplo, a Associação das Escolas Particulares do Grande Bom Jardim e de tantos outros setores aqui representados, e eu queria chamar a atenção dos meus pares e de todos aqui presentes para alguns pontos que me chamaram a atenção e que merecem a nossa análise. Falando, por exemplo, do capítulo 4, né, que é intitulado como da emissão do ruído e vibrações, nós temos alguns artigos que, se nós formos sensíveis a realidades, por exemplo, da periferia, a gente vê aí um certo entrave nas atividades, por exemplo, de uma pequena escola particular de bairro. O artigo 99 diz assim: quando da realização do evento que utilizem equipamentos sonoros, tais como carnaval, pré-carnaval, festejos juninos, festejos de final de ano, festivais e similares, os responsáveis pela organização do evento estão obrigados a acordarem previamente com a SEUMA. Então, a gente já vê aí uma certa burocracia numa atividade tão simples, e isso me preocupa em relação principalmente a esses pequenos estabelecimentos tão importantes. Hoje, a cidade de Fortaleza consegue ampliar as suas vagas para crianças que estão fora da escola, justamente porque encontra na parceria privada essa contribuição, essa colaboração de oferecer na pequena escola de bairro, merece nosso aplauso. A relevância social dessas pessoas, né, que estão ali por uma vocação. E, diante disso, também o artigo 103 fala sobre os estabelecimentos industriais e comerciais serem exigidos deles, né, isolamento e condicionamento acústico para realizar uma festa ou qualquer tipo de evento que tenha uma reverberação sonora. E aí, quando a gente vai para a periferia e imagina uma escola que vai fazer uma festa da Páscoa, uma escola que vai fazer o Dia das Mães, vamos agora lá no Serviluz ou lá no Canidezinho e imaginar uma pequena igreja
católica, uma pequena paróquia, uma igreja evangélica, nunca que essa igreja vai conseguir ter um ambiente de plateia, assistência e auditório, no caso, que tenha um isolamento e o condicionamento acústico. O que vai acontecer? Tem um minuto. O que vai acontecer é a inviabilidade desses estabelecimentos, que é muito importante para a nossa cidade. Só tem um minuto apenas. E agora o capítulo 5 dos anúncios, que é intitulado do ordenamento da paisagem e do controle da poluição visual. De todos que eu poderia citar aqui, eu vou me ater, já que eu só tenho um minuto, eu vou me ater ao artigo 121, que diz o seguinte: é proibida a colocação ou utilização de anúncios de qualquer natureza, sejam quais forem suas formas, composição ou finalidade. E aqui a gente fala, o artigo 121 acaba proibindo na cidade de Fortaleza a distribuição de volantes ou folhetos. O artigo 12 do 121. O inciso 12 do 121 acaba proibindo a distribuição de panfletos. Então, você que tem o seu estabelecimento comercial não vai mais poder distribuir panfletos em Fortaleza. Tanto as grandes empresas precisam disso e as pequenas empresas também. Uma manicure precisa divulgar. A dona Maria, que faz bolo, precisa divulgar no bairro através de panfletos. Ela não tem dinheiro para pagar uma propaganda na televisão. Então, nós sabemos que temos setores gráficos aqui, que é a quem nós recorremos quando precisamos de uma propaganda, de um meio alternativo de anúncio. A outra preocupação também em relação ainda na questão dos anúncios é, por exemplo, o pagamento de taxas, né, para que eu possa colocar a minha fachada. Então, você abre um comércio em Fortaleza e você vai colocar a sua fachada, o seu anúncio, a sua placa lá no prédio do seu estabelecimento. Agora, você precisa pagar taxas e não apenas pagar taxas, renovar as taxas de 5 em 5 anos, por anunciar um serviço oferecido por você no seu próprio prédio, pago por você, pago IPTU e todas as exigências requeridas. Então, usando a minha voz aqui, eu gostaria de representar esses setores que estão preocupados com esses pontos e colocar aqui em discussão para que a gente possa descomplicar a cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Priscila. Pessoal, eu quero dizer que a mesa tem uma tolerânciazinha, tá? A gente determinou 3 minutos e essa tolerância vai ser para todos, não é só para a mesa, não. Gostaria de passar a palavra agora para a doutora Giovana. Bom dia. Me chamo Giovana Melo, sou promotora de justiça, promotora titular da Promotoria de Conflitos Fundiários, Defesa da Habitação. Quero saudar a mesa na pessoa do vereador Ezio Feitosa, agradecer o convite, desde já, tá certo? E saudar aos presentes aqui, na pessoa da doutora Nádia, do escritório do Aloysio Louchard, que está aqui também, que sempre está presente nas demandas, junto com o Ministério Público. Gente, o primeiro questionamento que eu faço é que, quando a gente faz a leitura do Código da Cidade, você percebe que ele remete a uma regulamentação do plano diretor, né? Plano diretor esse que já está para ser revisado. Ele deve ser revisado, que ele é do ano de 2009, estamos em 2019, então, no máximo, em abril, ele deve estar sendo revisado. Então, a gente está regulamentando algo que a gente já vai revisar. E aí eu já quero saber, já é o questionamento que eu faço, como é que a SEUMA vai trabalhar com esse impasse de estar revisando algo que já vai ser, de estar regulamentando algo que venha a ser revisado, que é o plano diretor. Primeira pergunta que eu faço. Segunda pergunta que eu faço é em relação ao artigo 25, aposto nesse mesmo livro, certo? Quando ele fala o seguinte, deixa eu tentar ler para vocês aqui. Ideal era que tivesse aqui para a gente apresentar e a gente, juntamente, ver as incoerências que se apresentam nesse livro.
Mas vamos lá. Ele diz assim: será permitida a implantação e ampliação, bem como a renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de atividades econômicas em débito com o município, em decorrência da aplicação de penalidades por infrações à legislação ambiental, desde que comprovada a eficácia da aplicação de medidas retificadoras dos danos ambientais para a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. A pergunta que eu faço é: de que forma a SEUMA realizará essa análise de que as medidas retificadoras terão eficácia, certo? Compreendo esse artigo aqui como um superpoder dado à SEUMA. Quero saber de que forma que uma secretaria pode revisar dessa forma uma multa imposta. Isso estimula a degradação do meio ambiente, ao meu ver. Você permitir que uma licença seja prorrogada, ou seja, novamente concedida, quando existe uma multa imposta, a multa você tem recursos para ser revista, recursos na seara administrativa, e exauriu-se a seara administrativa, você pode recorrer ao judiciário. E aqui, por essa leitura, você percebe que a secretaria vai poder, sim, dar a licença, ainda que exista essa multa. E o que é pior, ela é quem vai dizer o que é que entende por medida retificadora do meio ambiente ou não. Então, eu acho que fica muito casuísmo, tá certo? E muito sujeito a um subjetivismo que não deve existir, tá certo? Eu quero saber de que forma serão apostos esses critérios objetivamente. E aqui, mais uma vez, digo que a gente tem que ter o nosso cuidado, sim, com o meio ambiente, tá? Mas o cuidado deve ser alcançado por todos, e não apenas por uma parcela da população. Certo? Então, assim, os grandes empresários devem ter também o seu compromisso com o meio ambiente, não é isso? E não se permitir que áreas importantes da cidade de Fortaleza sejam degradadas com grandes construções e grandes loteamentos. Então, essa é a minha preocupação em relação ao artigo 25, e quero questionar por que é que o plano diretor não foi revisado antes dessa implementação do Código das Cidades. Obrigada. Muito obrigado, doutora Giovana. Eu queria registrar aqui a presença da coordenadora da Coordenadoria de Proteção Animal da Prefeitura de Fortaleza, ex-vereadora Tonha Rocha. Passa a palavra para o vereador Benigno Júnior. Senhor presidente da comissão, vereador respeitoso, colegas vereadores aqui presentes, vereadoras, representantes de entidades aqui da nossa cidade, representante do setor produtivo aqui presente, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Fortaleza, aqui também comparecer nessa audiência. Queria fazer uma saudação especial aos vários sindicatos aqui representativos, aqui que estão nessa sessão, participando desse momento. No caso, aqui pela Fé Comércio, estou vendo aqui o presidente Ranieri Leitão, do Sistema Cinco Peça. Estou vendo também o presidente do Sind Restaurante, Manel Pinheiro, presidente do Sindicato dos Contadores. Pela Federação da Indústria, o amigo Marcos, do Sind Verde, que está aqui presente com a sua equipe. Pelo também o Sinduscom, aqui na pessoa do presidente André Montenegro. O setor de mídia exterior aqui também participando, enfim. Várias entidades envolvidas, né, representantes de classe, da sociedade civil, que estão participando desse momento importante aqui para a nossa cidade. Queria dizer, amigos que estão acompanhando, meu caro vereador Guilherme Sena, nós presidimos essa comissão no primeiro biênio da nossa legislatura, né? Tivemos o cuidado e o zelo, que tocamos várias matérias importantes aqui na cidade de Fortaleza, como, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. E dentro da Lei de Ocupação do Solo, que também faz uma saudação especial à Brasel, aqui na pessoa do Ranieri, que está aqui presente, do Rodolfo, da Brasel, junto com o Tayene, que representa os bares e restaurantes, que tem contribuído muito também nesse debate, nessa discussão, sempre com propostas propositivas. Queria dizer que presidimos essa comissão nos 2 primeiros anos da legislatura, e tivemos muito cuidado e zelo
principalmente na lei de uso e ocupação do solo, que tratamos aqui nessa comissão, que possibilitou viabilizar vários empreendimentos novos em Fortaleza. É importante dizer que o Código de Obras e Infraestrutura é uma lei de 81, ela precisa ser modernizada e atualizada. E ela vai condensar muitas leis que estão aí presentes. É um código, como a representante da Prefeitura falou, é o manual do cidadão de Fortaleza. Então, muito cuidado, muito zelo que a gente tem que ter com essa matéria importante, esse momento de debate. E dizer que é aqui na Câmara Municipal, é aqui nesse momento que essa matéria tramita, para os setores representativos que estão aqui na casa, que poderemos melhorar e adequar essa matéria, através de emendas dos vereadores, propostas de alterações dos vereadores, emendas desta comissão. Licença ao vereador Benigno, para registrar e, ao mesmo tempo, convidar para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique. Opa, nosso presidente aqui. Queria também já fazendo a saudação ao representante do Ministério Público aqui, no caso, a doutora Giovânia e a doutor Socorro Brilhante, que sempre participaram das discussões e dos debates da legislação dessas novas leis da cidade, tanto aqui na Lei de Uso e Ocupação do Solo, como também no Código da Cidade e em outros importantes debates aqui na cidade. Muito importante, doutora Socorro, doutora Giovânia, a participação do Ministério Público. Mas dizendo, senhor presidente, possa... Tá. Mas dizendo que senhores e senhoras aqui que participam dessa audiência, a população de Fortaleza que está acompanhando essa sessão pelos meios de comunicação na Câmara Municipal, que é nesse parlamento, é nessa Casa Legislativa que essa matéria pode ser melhorada, pode ser modificada, através dos vereadores que compõem essa casa, como também de emenda da comissão. Então, fica aqui a provocação, fica aqui esse debate aqui aberto para recebermos, através das entidades, através das instituições, propostas de alterações com justificativa, mostrando o que é prejudicial, como é que poderemos resolver fazer essas correções, porque não existe, gente, não existe, tem uma matéria aqui perfeita. Então, imagine uma matéria que tem mais de 1000 artigos. Então, esperamos muito a colaboração de vocês. Setores aqui do Cindy Verde, com certeza o presidente Marco vai trabalhar junto aqui com o Marques, aqui, que está aqui hoje, preside o setor. O setor de autopeças, com certeza, o presidente Ranieri já deve ter aí contratado uma assessoria para estudar isso aí, como a Brasel também está colaborando aqui nesse debate, o Cindy Lojas aqui, na pessoa da Tânia, enfim, Sinduscon, aqui a Luana está aqui presente, está a assessoria do presidente André. Nós esperamos muito, porque a casa ela é muito plural, então ela é formada de vereadores que, de todas as categorias, nós temos aqui um policial civil aqui na mesa, nós temos aqui advogado, no caso do presidente IES, então a gente precisa desse embasamento, dessas sugestões, para que possamos pautarmos aqui essa melhoria dessa legislação, que é importante, mas sempre buscando debater, porque às vezes que deixamos de debater, que deixamos de discutir, que deixamos de ouvir a população, foi os problemas maiores que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, temos que ouvir, quem vai ser impactado não são só os vereadores, não. Quem vai ser impactado são a população, o setor produtivo, o cidadão de Fortaleza que está lá no seu dia a dia, quem está querendo produzir, gerar emprego e gerar renda. Muito obrigado, bom dia, um abraço e boa reunião. Muito obrigado, vereador Benigno. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença daqui da assessoria do deputado estadual Renato Roseno, além de registrar e agradecer a presença dos vereadores Duma Ribeiro e vereador Carlos Mesquita. Passo a palavra para o vereador Ronivaldo Maia. Gostaria, enquanto o vereador Ronivaldo se dirige à tribuna, de convidar para compor a mesa o secretário adjunto de articulação política da Prefeitura Municipal de Fortaleza, senhor Francisco Barroso. Bom dia a todos e todas. A alegria da gente poder estar fazendo esse debate. Óbvio que nasceu um pouco antes do Carnaval, de maneira mais técnica, aqui a secretária esteve com a equipe e que discorreu de maneira mais didática, detalhada, uma apresentação da mensagem.
eu não tenho dúvida que não estamos a tratar de qualquer tema. Isso incidirá no dia a dia da cidade. O que vem tarde, o que é importante, nunca vem tarde. Mas há que se registrar, e aí quando a doutora Giovana lembra esse aspecto de que o plano já vai ter que ser revisado, a gente precisa realmente refletir sobre isso, até para que, independente do tempo, né, a gente possa, no desenho institucional, dar conta de agora, já que está dado a mensagem, a partir desse debate, e como essa lei vai incidir na vida das pessoas, que bom ver esse auditório aqui, com representação de segmentos da sociedade, de setores, de atores, que vão, com certeza, fazer com que esta mensagem seja melhorada, seja aperfeiçoada, para que a cidade caminhe para frente. Eu queria, em se tratando desse tema, do livro que propõe pensar a questão do ambiente natural, lembrar dos desafios que a gente já vem percebendo, e o planeta tem dado recado a todos nós. Não falo só do aquecimento, a gente vive situações cada vez mais, pela maneira como nós temos ordenado as nossas cidades, os problemas naturais estão dados. É a questão da impermeabilização do solo, e aí a água não tem essa, ela não pede passagem, ela faz a passagem. E aí eu queria lembrar que a gente precisa, por exemplo, nesse livro, esse tema do reaproveitamento das águas é algo de tarefa que está dada, seja de nós como cidadãos que, a fazer uma casa, hoje as pessoas têm tendido a morar muito em apartamento, mas, na verdade, muita gente mora em casa, né? E aí, você pensar, por exemplo, em ter uma cisterna, para aproveitar durante os meses que chove, me parece algo natural, mas não é o que acontece. Não se faz. Na verdade, aquela água... Fico lembrando do nosso povo do sertão, que, como eles não têm água, sempre, eles têm uma cisterna em casa. E por que a gente não pode ter uma cisterna na nossa casa? Se eu quiser, primeiro, não pagar tão cara a CAGES. E segundo, que aí não é questão financeira, é a questão do planeta, né? Então, a gente precisa pensar, talvez esse é o momento, de ver que a gente incida isso na cabeça do cidadão. Mas quando você vê uma escola, a minha casa, eu faço isso. Eu passo, agora mesmo que está no inverno, eu passo 5 meses sem usar a água da CAGES. Olha, óbvio que não é só economia, é a gente pensar em reaproveitar um líquido que vai faltar. Agora, imagine uma escola. Eu sou professor, a minha escola lá no Pirambu tem 10 vezes o tamanho da minha casa. Imagine o tanto de água que essa escola poderia aproveitar. E o que acontece lá? A gente utiliza o que lá na escola? Para dar descarga, quando faz xixi, quando usa o banheiro. É um negócio meio irracional. Se a gente pensar o tanto de escolas que o Estado, que o município, de equipamentos públicos. Então, isso é fato. Eu não estou falando de reutilizar, não. É de utilizar águas de chuva, coisas simples. Então, eu não tenho dúvida que o desafio, e aí eu sei que há outros, há questões como que perpassa, e a vereadora Priscila foi muito feliz em chamar a atenção, e que bom que eu estou vendo aqui, que esses segmentos estão aqui representados, para que nós ajustamos, para concluir, a gente possa aprimorar, melhorar essa mensagem. A Câmara Municipal que vai votar tem o dever de se abrir para essas propostas, de se abrir para as sugestões, não apenas de se abrir do ponto de vista de fazer média. Nós precisamos absorver as propostas. Não faz sentido a gente abrir o debate, ouvir a sociedade e simplesmente, de alguma razão, porque o governo tem maioria aqui com seus vereadores, as coisas passam porque o prefeito, que eu não estou dizendo a priori que vai acontecer isso, mas, infelizmente, nós temos exemplos a ser lembrados e que não é bom nem
é bom recordar para que a gente não cometa os mesmos erros. Parabéns, nós estamos começando corretamente. Aqui está, nesse plenário, a representação da cidade. E nós temos o dever de não fazer ouvido de mercador. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ronivaldo Maia. Passa a palavra para a doutora Socorro Brilhante, promotora de justiça. Bom dia a todos. Agradecer o convite ao Ministério Público para participar desse momento importantíssimo, que eu acho, inclusive, para toda a cidade. Então, é um momento que a sociedade pode, sim, contribuir, porque o projeto de lei, ele foi criado com o objetivo do poder público normatizar, né, no caso, regulamentar, as normas que tratam da poluição do solo, da poluição atmosférica, da poluição hídrica, da poluição visual e também das atividades, né, das empresas relacionadas aos licenciamentos ambientais. Então, assim, eu quero só pontuar alguns artigos para os vereadores e suas assessorias analisarem, para observarem se há ou não inconstitucionalidade, ilegalidade, e evitar, posteriormente, uma ação do Ministério Público. Tá? Então, eu vou citar aqui, eu vou ressaltar o artigo que a doutora Giovana, ela falou, eu vou ressaltar e vou esclarecer por que eu entendo que esse artigo deve ser, sim, analisado pelas assessorias, pelos vereadores, que é o artigo 25 do projeto de lei. O artigo 25 dá poderes para a Secretaria do Meio Ambiente anistiar todas as infrações praticadas, só que não diz o tipo de infração, se é de menor potencial ofensivo, se é de grande impacto ambiental. Caso o infrator seja multado pela GEFIS, né? Ressalte-se que a GEFIS, muitas vezes, ela trabalha no pós-evento, ou seja, após a prática do dano ambiental. E, no caso aqui, desse projeto de lei, que eu entendo que deva, né, o papel aqui da Secretaria do Meio Ambiente é zelar na preservação do meio ambiente, tá? E que, no caso desse artigo 25, diz o seguinte: caso o infrator esteja em débito com o município após a prática de uma infração, essa multa pode ser estipulada pela GEFIS. Então, se ele praticar um grande dano ambiental, o autor do fato, independente se é pessoa física, pessoa jurídica, ou até o próprio município, tá? Pode sim ser anistiado pela SEUMA e não estabelece critérios para essa anistia. O que é essa anistia? Muitas vezes é um acordo. Então, não se faz acordo quando se existe infração ambiental, e quando essa infração ambiental não está definida se ela é de pequeno impacto ambiental, se ela é de médio impacto ambiental ou de grande impacto ambiental. Então, assim, essa ressalva que eu estou fazendo aqui para que os vereadores, né, possam analisar com mais atenção esse artigo desse projeto, tá? Porque a GEFIS é um desestímulo, eu acredito, que até o trabalho da agência de fiscalização. A agência de fiscalização multa, tá certo? A multa o infrator fica devendo ao município, e depois ele pode ir lá na SEUMA, fazer um acordo com a SEUMA, e o dano ambiental, ninguém pensa, né?
Ninguém, na verdade, observa qual é a compensação ambiental. Esse dano ambiental, essa compensação ambiental do dano, ela é estabelecida de que forma? E é em benefício ao fundo que a SEUMA administra, ou ela deve ser uma compensação para a reparação do dano em si praticado, né? Então, eu acho que passei foi dos 3 minutos, né? Então, vou só citar os demais artigos que eu considero importantes para possível questionamento. Tem o artigo 80, que trata da autorização do lançamento de esgoto na rede de drenagem de águas pluviais, quando não houver rede pública coletora de esgoto, licenciado pela SEUMA. Artigo 80. Então, assim, para mim, é um absurdo. Tá? É um desabafo, gente. Autoriza o lançamento de esgoto na rede de drenagem de águas pluviais. A rede de drenagem de águas pluviais deve receber águas da chuva e não esgoto. Tá? O artigo 87 trata do licenciamento e do trabalho das empresas limpa-fossas. Gente, as empresas limpa-fossas, tá certo? Eu tive a oportunidade de receber um relatório da SEMASSE. A maioria das das empresas limpa-fossas são irregulares. Empresas que trabalham com esgoto. Elas limpam as fossas, né? Então, elas não têm nenhuma... Elas se localizam nas residências, tá certo? Os caminhões vão para as próprias residências, tá? Então, não existe um controle disso. Então, o que é que eu observo? Né? Eu acho assim, que tem que se dar uma atenção. O excesso de atribuição e competência da Secretaria do Meio Ambiente, tá? Que não tem como fazer o que a lei determina, tá certo? Ela não está cumprindo o que a lei já determina. Quando se acrescenta mais poderes, você está dizendo o seguinte: eu estou dando poderes a um órgão que não está conseguindo fazer nem o que já estava previsto, tá? Eu vou citar aqui um exemplo bem simplesinho que aconteceu na quinta-feira, tá? A SEUMA é a secretaria que preside o Conselho Gestor do Parque Natural Municipal da Sabiaguaba, tá? Qual a obrigação do órgão, desse órgão? É trabalhar na prevenção de danos. Quando foi feito um acordo para tirar o excesso da areia da CE 010, era para tirar da pista, da via. Tá? O que foi feito? Sem nenhum critério e sem nenhum acompanhamento da SEUMA. A duna foi desconfigurada. Tá? E aí a imprensa vai e questiona a Secretaria do Meio Ambiente, tá? A responsabilidade. Os motivos, que a responsabilidade é da GEFIS. Né? A GEFIS, sim, claro, ela vai, na verdade, fiscalizar muitas vezes após o dano. Tá? E, no caso, eu entendo, tá? Como representante do Ministério Público que defende o meio ambiente, né? E que tem a obrigação de conhecer a legislação, tá? E que está lá muito claramente definidas as atribuições, inclusive até do município, as atribuições da Secretaria do Meio Ambiente. Tá? Então, a omissão, né? A omissão de prevenir o dano, é claro. Ou seja, no caso, é clara, né? Então, assim, eu só estou ressaltando isso porque eu vejo que os parques municipais,
né, muitas vezes a gente recebe muitas demandas dos vários parques, que são unidades de conservação. O Parque Natural da Sabiaguaba é um parque, é uma unidade de conservação, né, que deve ser, na verdade, protegido integralmente. Então, assim, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, sabe, de fazer, assim, como é que eu diria? Não diria nem um apelo, não, porque eu vou tomar providência, sabe, com relação só não posso me estender mais, porque, na verdade, o inquérito civil público que apura os danos lá daquele projeto da CE 010, tramita numa promotoria que eu não sou titular, eu estou apenas respondendo esse mês. Mas eu iria acompanhar, porque os parques naturais, né, que deveriam ser de preservação integral, não são abandonados, tá certo? Então, assim, esse artigo, e tem outro artigo aqui, que é das estações de tratamento de esgoto, que eu entendo que esse licenciamento é da SEMASSE. Pelo menos até hoje eu entendo, eu acho assim, que tem que ser observada aqui, né, a competência da SEUM e a competência da SEMASSE, porque a competência da SEMASSE já está muito clara lá na Lei 140, na Lei Complementar 140. Então, a partir do momento que consta aqui que a SEUMA vai, tá, ainda licenciar a estação de tratamento de esgoto, então, aumenta as atribuições, aumenta a competência e aumenta as obrigações e responsabilidade. Então, a cobrança do Ministério Público vai ser maior. Só isso. 163, inciso 5. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz, que acabou de chegar de um compromisso externo. Inciso o quê? Passa a palavra para o vereador Márcio Martins. 163, inciso 5. 187 e 180. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Câmara Municipal. Se nós tivéssemos tido essa mesma oportunidade de discutir com a sociedade civil, com a cidade de Fortaleza, com os mais diversos setores, o Código Tributário, talvez não tivesse passado esse absurdo. Eu aproveito e, de antemão, já peço desculpas, porque essa casa deve desculpas pelo absurdo que se votou do Código Tributário. E muitos desses absurdos podem e devem ser corrigidos no Código da Cidade. Doutora Socorro Brilhante, a senhora falou agora há pouco o que muitos dos colegas vereadores dizem todos os dias nessa casa. Tem secretarias dessa prefeitura, umas acham que é Deus e outras têm certeza disso. Algumas delas querem, numa mesma secretaria, cumprir o papel do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e, às vezes, esquece o seu papel, que é de Poder Executivo. Aqui mesmo, nessa mensagem, senhores vereadores, o artigo 1000, ele fala que, uma vez esse código votado por essa casa, um conselho criado pela SEUMA vai poder modificar. Ou seja, tirando a prerrogativa que é do Poder Legislativo. Portanto, uma vez esse código votado aqui, ele só pode ser alterado novamente, vereador Julierme, pelos vereadores desta casa, porque foi a nós que o povo de Fortaleza deu a missão de legislar. Portanto, é importante que cada vereador
esteja muito atento a esse artigo 1000 e a esse conselho que quer ter atribuições do que é intrínseco de um vereador. Ainda dando sequência, o nosso mandato, até agora, apresentou 29 emendas a esse código. E passando hoje no Departamento Legislativo da Casa, pedi para confirmar quantas emendas tem apresentadas. E o servidor do Departamento Legislativo disse 29. Ou seja, eu quero provocar esta Casa, aos demais vereadores, que nós possamos emendar, que nós possamos contribuir com esta matéria que é tão importante para a cidade de Fortaleza. Esse código irá trazer inúmeros benefícios, mas nós não podemos esquecer o nosso juramento no dia 1º de janeiro de 2017, que nós estávamos aqui para legislar em favor da população e não contra ela. E, infelizmente, tem sido enviada para esta Casa inúmeras matérias de goela abaixo, vindo pela Prefeitura de Fortaleza, que elas vão totalmente de encontro ao que o povo de Fortaleza espera. No momento de retração econômica grave que esse país vive, nós tínhamos que estar, daquela porta até chegar aqui, um tapete vermelho para o empreendedor de Fortaleza, que é quem gera emprego e renda. Mas as mensagens que vêm para essa Casa, assim, a título do Código Tributário, só vieram para sangrar, para maltratar, para burocratizar a atividade do empreendedor. Dizia-se muito, pede-se muito, que os legisladores legislem para beneficiar o empreendedor. Eu hoje estou começando a entender o seguinte: se o Estado não se envolver, já ajuda. Muitas vezes, se o Estado não se envolver, só não se envolve, deixa o empreendedor fazer a parte dele. Porque eu queria dividir aqui com as autoridades dessa mesa o que seria desse país se não fossem os empreendedores. Porque, via de regra, o Estado não cumpre o seu papel. Meu caro Renan, o presidente me disse que eu tinha uma tolerânciazinha além dos 3 minutos. Eu gostaria de falar. Eu sei que incomoda a minha fala nessa casa, mas eu queria uma tolerânciazinha, por gentileza. Eu sei, mas foi estendido para os demais, eu queria pedir essa mesma tolerância. Portanto, quero ainda dividir com vocês, empreendedores. Voltem a essa Casa com essa mesma quantidade, com esse mesmo volume, com esse mesmo ímpeto, em todas as outras audiências públicas, para entender que vocês estão incomodados, para não passar de goela abaixo que nem passou o Código Tributário. Aqui, hoje, nessas emendas, a gente traz uma solução para o maléfico alvará que foi votado nessa cidade, que é um dos motivos que deixa a capital de Fortaleza como a 3ª capital do país que mais perdeu emprego. Esse número está aqui, ó, na garganta da gente. E isso é motivo de taxas absurdas como essas que se confundem e querem se tornar imposto. Porque essa taxa dos alvarás, ela não passa de um imposto mascarado que quer cada vez mais lotar os cofres públicos dessa cidade, que tanto já recebe. Nós temos aqui uma emenda que ela vai devolver a vocês, empreendedores, o alvará que nunca podia ter sido tirado de vocês. Alvará é para ser mexido somente em caso de alteração do CNPJ ou se você for fazer qualquer tipo de procedimento no seu prédio. Só, não tem que ter taxa anual. Nós temos aqui também outras emendas que viabilizam diversos outros setores econômicos dessa cidade, mas não dá para ficar somente na mão de 5 ou 6 vereadores desta casa que compõem o bloco de oposição. Se vocês, sociedade civil organizada, não fizerem como hoje, não vierem aqui para dentro novamente, nós vamos ser derrotados como fomos no Código Tributário. Muito obrigado, senhores. Passa a palavra para o presidente, vereador Antônio Henrique. Solicitação que eu faço aos oradores é que a gente procure se ater efetivamente, primeiro respeitar o tempo, e isso é um apelo, né, que eu faço no sentido de possibilitar que mais pessoas possam participar da audiência pública. E, além disso, que a gente possa efetivamente entrar no debate sobre o livro 1
do Código da Cidade, que é o objeto desta audiência pública. Eu teria aqui vários argumentos para me contrapor ao discurso que o vereador da oposição acabou de fazer na tribuna da Casa. Entretanto, em respeito à audiência pública e ao tema da audiência pública, eu me reservarei ao direito de fazer essa resposta, como tenho feito na tribuna da Câmara, na sessão de amanhã. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o presidente Antônio Henrique. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar a mesa do presidente desta sessão, dessa audiência pública, vereador Ézio Feitosa, líder do governo aqui na Câmara Municipal e presidente da comissão que trata essa matéria, que é a comissão do Plano Diretor. Quero cumprimentar também a secretária Águeda Muniz, secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, que eu quero fazer aqui um registro. Ela que está sempre presente nesta casa, tanto a convite dos vereadores, como por iniciativa própria. Então, a secretária Águeda Muniz é uma das secretárias aqui do prefeito Roberto Cláudio, que sempre esteve presente a esta casa para discutir as matérias inerentes à sua secretaria. Cumprimento também a doutora Giovana Mello, promotora de Justiça, a doutora Socorro Brilhante, promotora de Justiça do Meio Ambiente, a doutora Fernanda Diógenes, procuradora do município, a senhora Edilene Oliveira, coordenadora de Políticas Ambientais da SEUMA, também sempre presente conosco, o excelentíssimo senhor vereador Renan Colares, relator da Comissão do Plano Diretor, o excelentíssimo senhor vereador Guilherme Sena, membro da Comissão do Plano Diretor, excelentíssimo senhor vereador Benigno Júnior, também membro da Comissão do Plano Diretor, excelentíssima senhora vereadora Priscila Costa, excelentíssimo senhor vereador Ronivaldo Maia, excelentíssimo senhor vereador Márcio Martins, ali está na plateia o vereador Jorge Pinheiro, vi também aqui a vereadora Marília do Posto, não me lembro de outros vereadores que deve ter passado por aqui. Vereador Carlos Mesquita está aqui agora, chegou agora há pouco, assim como os assessores de outros vereadores, vereador Duma Ribeiro está bem presente, o senhor Lúcio Bruno, secretário da Articulação Política, esteve aqui, mas teve que se ausentar, mas ficou o secretário executivo Barroso, lá da Prefeitura, da Secretaria de Articulação Política. A todos os senhores e senhoras, mais uma vez, bom dia. Eu quero aqui registrar o papel desta casa. A Câmara Municipal de Fortaleza tem um papel fundamental nas discussões de tudo que acontece em nossa cidade. Ao assumir a presidência da Câmara no dia 1º de janeiro de 2019, para o biênio de 2019 e 2020, nós temos assumido um compromisso de discutir aqui tudo o que acontece em nossa cidade, através das audiências públicas, através das matérias que são discutidas também nas comissões e no plenário desta casa. Eu quero aqui parabenizar o vereador Ézio e toda a comissão do Plano Diretor, que se mobilizou para que essa matéria, que eu entendo que é uma das matérias talvez mais importantes dessa nossa gestão aqui na frente da Câmara Municipal, que é o Código da Cidade, assim como também a revisão do Plano Diretor, que deverá chegar também a essa casa para que seja discutido com a sociedade. O vereador Ézio, como presidente, tem feito aí um cronograma de audiências públicas, já esteve aqui nessa casa, antes dessa audiência que hoje está acontecendo, a secretária Águeda esteve comigo na presidência, com a sua equipe técnica e alguns assessores da presidência. Em seguida, a secretária veio a esta casa mais uma vez, com a convite do presidente Ézio, para apresentar todo o código, explanar um pouco mais sobre o Código da Cidade,
para os vereadores e os seus assessores, que estarão também discutindo e acompanhando essa matéria, e hoje está acontecendo essa primeira audiência pública com a sociedade de uma forma geral. Então, esse é o papel da Câmara Municipal, e vocês podem ter certeza que a presidência dessa casa estará sempre apoiando essas iniciativas. Nós não queremos jamais que aqui a gente passe aprovando algo que não seja da vontade do povo e que a população não participe dos processos que aqui chegam. Sejam eles de iniciativa do prefeito, sejam eles de iniciativa dos próprios parlamentares que aqui representam. Então, estaremos aqui para apoiar, estamos aqui para que essa casa seja mais transparente possível, para que tudo que aconteça aqui, aprovado por esse plenário, pelos seus vereadores, pelos seus representantes, seja algo que venha para beneficiar a cidade de uma forma geral. Porque foi para isso que a população escolheu a cada um dos 43 vereadores que hoje representam os mais de 2.600.000 habitantes da nossa cidade. Então, conte com a presidência desse Poder Legislativo, vereador Antônio Henrique, juntamente com toda a sua mesa diretora, e eu tenho certeza que o apoio de mais 43 vereadores, nós iremos fazer um trabalho que vai ficar marcado e registrado na história da nossa cidade. Parabéns, vereador Ézio, parabéns toda a equipe da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, parabéns a todos os membros da comissão do novo plano diretor, da comissão especial do plano diretor, que agora discute o Código da Cidade, e parabéns a todos aqueles que vieram participar dessa audiência, porque é exatamente isso que nós queremos que aconteça, é a participação da população, é a participação do povo, discutindo aquilo que vai ficar registrado na nossa história, e esse registro, com certeza, irá passar aqui pela Câmara Municipal e depois sancionado pelo prefeito Alberto Cláudio. Um abraço, fiquem todos com Deus, conte conosco, estamos juntos, trabalhando por uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado, vereador presidente Antônio Henrique. Pessoal, nós já temos aqui algumas inscrições, e eu vou ler, e como disse, quem queira fazer uso da palavra, por favor, se identificar ali na mesa do cerimonial, para que a gente possa garantir esse direito. Bom, nós temos inscritos a senhora Regiane Souza, o senhor Hugo Leão, a senhora Fabiana Gondim, o senhor Daniel Campelo e a senhora Cristina Chau. Ok? Bom, vou passar a palavra para a senhora Regiane Souza, a gente vai fechar esse bloco, passaremos a palavra para a secretária Águida Muniz, ela vai falar as respostas, as considerações a respeito das perguntas e questionamentos, e depois a gente dá sequência aqui com os oradores já inscritos. Senhora Regiane Souza. Presidente, só pedir licença. Pois não, vereador. Estou indo para uma reunião com a secretária de Saúde, estou pedindo aqui a minha retirada da mesa, tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, agradeço a sua presença, vereador Márcio. Forte abraço. Eu gostaria, Bom dia. Regiane, se a senhora representar alguma instituição que a senhora identificasse. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do vereador Écio Feitosa, né? E eu sou Regiane Souza, presidente da União das Escolas do Grande Bom Jardim, que engloba ali desde o Conjunto Ceará, Parque São José, até o início de Maracanaú. E nós temos aqui uma listinha, são 21 exigências feitas pela Prefeitura de Fortaleza para a gente manter uma pequena escola funcionando. Eu ouvi muito se falar em Fortaleza Bela. Que beleza de Fortaleza, que pequenas empresas estão fechando. Que beleza de Fortaleza, que muitos pais estão ficando desempregados. Que beleza de Fortaleza, que as escolas da periferia, as pequenas escolas, pequenas e médias escolas, estão fechando suas portas e deixando crianças sem estudo. Que bela Fortaleza é essa? Essa interrogação fica para os órgãos, né,
que nos fiscalizam. Eu vou entrar aqui na pauta do código. Anúncio de qualquer natureza, está num dos artigos aí do código. Então, a minha escola não pode ter o nome dela lá na frente. Né? Tem lá um nome bem grande, educação infantil, ensino fundamental, telefone para contato. Eu não vou poder colocar? Se eu não posso, as escolas da Prefeitura de Fortaleza também não vão colocar, né, gente? A Câmara Municipal não pode ter o nome lá fora, indicando Câmara Municipal. Não é divulgação? Isso aí é só para a gente, só para acender a luzinha aí. O outro é águas da chuva. Aí eu tenho um amigo que está presente aqui, eu não vou citar o nome não, tá? Que ele é tímido. Mas ele foi notificado porque tinha água da chuva passando no meio-fio, em frente à escola dele. Oi? Sim? A questão do acústico. Eu tenho uma escola pequena e eu faço as festinhas da Páscoa, a festinha das mães, desde 1980. E a gente faz as festinhas, nós convivemos com a comunidade sem problema nenhum, né? Não há nenhum problema que prejudique a comunidade. Mas o nosso amigo prefeito de Fortaleza, ele tem um dom de ressuscitar defunto. 1981 ele está trazendo agora para a gente. E aí tem dizendo lá que nós temos 2 anos para organizar as coisas com relação à água. Pelo menos foi o que eu entendi. Tomara que eu esteja errada. Porque se está desde 1981, em 2 anos a gente não vai conseguir se adequar a esse código. Bom, eu ouvi dizer também que está faltando fiscais. Então, eles foram todos remandejados para aquela região do Grande Bom Jardim. Porque cada um de nós recebe 5 fiscais, praticamente, durante o mês a gente recebe mais ou menos umas 3 ou 4 visitas. E está faltando fiscal. Né? Mas os que foram remanejados para lá, a gente está devolvendo, ninguém quer não. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que quando forem, né, organizar esse código aí, se lembre das pequenas empresas. E se lembrem também que essas pequenas empresas dão emprego, ajudam, principalmente escola, ajuda na educação local, porque nós temos um índice muito grande de crianças fora da escola naquela região lá. Muito. Se a gente fechar as nossas... Levanta aí o braço aí, o diretor de escola, por favor. Escolinhas pequenas, região do Grande Bom Jardim. E aí vem, se vocês fecharem as portas de vocês, no mínimo, nós temos 8.000 crianças fora da escola. E o que a prefeitura faz pela gente? Muita coisa. Licença, alvará a gente paga, licença sanitária paga, laudo de inspeção a gente paga. Para a prefeitura, seja lá para quem for, mas a gente paga. Lista de material escolar, reduziram. E eu vou deixar bem claro aqui, a escola pequena, se ela ficar só com apagador, aliás, só com pincel e o quadro branco, ela ainda dá um ensino de qualidade. É ou não é verdade? Aí vem, contrato de prestação de serviço que o pessoal da AGFIS, que criaram ela, pegaram todas as pessoas, desculpa, pegaram todas as pessoas que estavam em outros departamentos lá sem fazer nada, jogaram tudo dentro da AGFIS. Aí esse pessoal chega lá com a moral danada. Pegaram o meu contrato de prestação de serviço, rascunharam ele todinho. Estava tudo errado.
Então, por que a Selma não prepara um contrato e não manda para a gente? A Selma não, desculpe, a GFIS, foi a que fiscalizou. Faz um contrato, manda para a gente e a gente vai ver se a gente vai aceitar ou não. Plano de detetização, plano de recarga dos extintores e, lembrando, detetização, extintor, você entra numa escola pública, você não vê, não. Os cabras que têm filho mais... Aqueles cabras mais pobrezinhos que botam na escola pública, se tiver incêndio, o menino vira churrasco. Porque não tem extintor, não. Eu entrei em 3. Tem foto. Plano de limpeza da caixa d'água. Não pode ser o funcionário da gente, não. Tem que contratar a empresa. E a empresa tem que estar regularizada na prefeitura. Vocês olhem aí a jogada boa para arrecadação. Certificado de potabilidade da água. Aí eu não posso usar água da chuva, porque eu tenho que dizer qual é a origem da água. Jesus Cristo mandou. Plano de troca dos filtros do bebedouro. POP, procedimentos operacionais padronizados. MPB, Manual de Boas Práticas para as cantinas. Fabricação de alimentos. Nós não fabricamos, a gente compra tudo pronto. Planilha de custos. Licença de publicidade e propaganda. Aí, é até bom que a gente não tenha propaganda, viu, gente, na frente da escola, que aí pode ser que a GFIS passe direto. PGRS, a gente paga à prefeitura os tributos, os impostos, etc., mas nós temos que pagar para vir buscar o nosso lixo. Aí a gente paga 2 vezes. Plano de limpeza de ar-condicionado. Se a gente tiver, tem que contratar a empresa. A empresa também tem que pagar tributo para a prefeitura. Plano de limpeza dos ventiladores. Contratar a empresa, ela também tem que pagar a prefeitura. Divulgar em local, isso aqui é mais tranquilo. Então, são essas exigências, ó. E o que é pior, nós somos constrangidos quase toda semana pelo pessoal da AGFIS. Eles não têm preparação nenhuma para nos fiscalizar. Primeiro, eles chegam, somos da prefeitura, somos fiscais. Ainda diz uma coisa, que uma delas disse para mim, minha filha, você tirou sorte grande, porque quando a gente vem com TPM é que é complicado. Isso aí para mim, tá? Então, gente, o que eu foquei aqui, o anúncio de qualquer natureza, né? O acústico, não tem como, escola pequena não tem como fazer isso, a gente nem tem muito espaço. E também a questão dos fiscais. Essa é a Fortaleza Bela, é a Fortaleza do futuro, tá? Todas as pequenas empresas fechadas, que são essas pequenas empresas, gente, que recebem os profissionais que moram na região. Então, esse pessoal tem que ficar desempregado. E vem uma nova. Num dos livros que tem aí, vai vir, sabe o quê? Para a gente aceitar o vendedor ambulante na frente das nossas escolas, das nossas empresas. Sabe por quê? Quer tirar todo mundo lá do centro e jogar para a periferia, porque lá na periferia é como se fosse o quartinho de guardar coisa ruim, coisa velha. Então, era isso que eu queria dizer. Eu espero que essa comissão que está discutindo internamente... Eu gostaria, Regiane, já são 10 minutos que você concluísse, por favor. Só dizer uma coisa. Pessoal, quando vi, e aqui eu faço um apelo a todos os pequenos empresários, a gente tem que bater de frente com isso aí, porque a gente não pode mais não. Nós também colaboramos para essa cidade. Obrigada a todos. Muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, nós temos aqui vários oradores inscritos e nós havíamos acertado realmente que um tempo de 3 minutos. A mesa tem tido tolerância com todos, né? Mas eu acho que em respeito às pessoas que vão falar e para que a gente tenha tempo para ouvir as considerações, as respostas dos convidados, acho que a gente devia aqui tentar
nos disciplinar um pouquinho para respeitar esse tempo, tá bom? Passo a palavra agora para o senhor Hugo Leão. E após a fala do senhor Hugo Leão, eu passaria a palavra para a doutora Águeda Muniz começar a fazer as respostas para as colocações dos oradores anteriores. Vereador Ézio, eu posso lhe pedir a gentileza de, antes ainda da secretária Águeda se pronunciar, que a gente escute a doutora Fabiana, porque é a continuação da minha fala. Eu, inclusive, nem vou usar o meu tempo todo. Sem nenhum problema. Vou diminuir o meu tempo Só para que peço ela a gentileza possa... de Não se preocupe. Falarei menos que os 3 minutos para que ela utilize um pouco do meu tempo e Fica além à do vontade. tempo dela. Muito obrigado. Bom, inicialmente dizer, vereador Ézio, que a Federação do Comércio ficou muito feliz quando recebeu o convite para vir participar dessa audiência pública, porque como representante do principal setor produtivo de Fortaleza, não poderia ficar à margem da discussão dos problemas da cidade, né? Então, para a Federação do Comércio, o presidente Maurício Filizola, é uma honra participar desse debate. Escutamos com atenção a exposição da representante da Selma sobre a concepção do Código, e louvamos, inclusive, a iniciativa de se preocupar com a questão ambiental, que é o que se debate agora nesse primeiro momento, mas nos preocupa, e aí a doutora Fabiana vai fazer uma exposição melhor detalhada, com o excesso de taxas, com o excesso de multas, muitas vezes, inclusive, sobre assuntos já taxados em outras legislações, porque parece ser essa a marca da atual gestão, né? Criar taxa. Inclusive, a gente já ouve, né, até piadas de que talvez o prefeito Roberto Cláudio seja o melhor prefeito do Eusébio, né, de toda a história, porque são tantas taxas, são tantos impostos criados, que daqui a pouco o comércio de Fortaleza vai migrar todo para o Eusébio. Mas a análise mais técnica sobre o tema, eu vou passar para a doutora Fabiana, pedindo, vereador Ézio, que Vossa Excelência considere, eu não utilizei o tempo todo, então a doutora Fabiana utilizará o resto do meu tempo e o tempo dela. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor usou 2 minutos do seu tempo, portanto, a doutora Fabiana terá 5 minutos para a sua fala. Bom dia a todos. Obrigada aqui pela oportunidade. Essa Câmara está abrindo essa discussão para que o comércio possa participar e possa contribuir com as suas ideias e com seus comentários, que visem fomentar mesmo a continuidade da atividade, de forma que esses dispositivos, alguns aqui que vão ser elencados, eles não passem a inviabilizar a própria atividade. Pegando o gancho da expositora anterior, essa indignação que muitas vezes ocorre, e principalmente com o pequeno comércio, os pequenos estabelecimentos, é justamente não conseguir suportar toda essa carga tributária, muitas vezes, e de exigências, para que haja o desempenho da própria atividade econômica. Certo? Vou ser breve aqui, possivelmente o FEComércio vai avançar com essa discussão depois em reuniões mais técnicas, voltadas para assuntos específicos do comércio, mas eu destaco aqui alguns pontos, alguns artigos que que saltaram aos olhos para que seja repensado e para que seja aberta uma discussão sobre o que eles dispõem, né? Primeiro, a gente destaca aqui o artigo 15 da legislação, que fala sobre a questão das auditorias ambientais. Entendemos a preocupação e louvamos, inclusive, a questão da proteção ambiental, sendo que essa disposição que fala das auditorias ambientais, ela é muito genérica, e em que pese haver uma necessidade de regulamentação específica, ela abre, muitas vezes, espaço, e tem isso no dispositivo, para que as próprias empresas custeiem essas auditorias, sem estabelecer periodicidade, sem estabelecer critérios mínimos, para que essas empresas já se organizem previamente, porque certamente será um custo ter que arcar com essas auditorias ambientais, né? Então, é uma preocupação, sim, do município,
em proteger, em fazer com que as atividades econômicas elas sejam voltadas à sustentabilidade, a ações que não degradem o meio ambiente, mas há essa ressalva de como essas auditorias podem ser efetivadas, especialmente quando forem arcadas pelas próprias empresas, certo? Temos também a questão do artigo 19, aí seria uma contribuição. Como o município está prevendo a questão da certificação ambiental, seria uma forma de se pensar como essa certificação pudesse ser algo almejado por tantos empresários. Não basta ser um mero selo, né? É importante que ela sirva como um incentivo. Se há esse incentivo, essa intenção de incentivar medidas de sustentabilidade, medidas que visem a proteção do meio ambiente, então, por que não um selo desse não significar uma isenção tributária parcial ou alguma redução de taxas e tributos, de forma que essas empresas se sintam motivadas a obterem esse selo de certificação ambiental. O artigo 25, que já foi amplamente debatido aqui, e a preocupação do comércio é justamente quais infrações ambientais podem resultar nessa medida extrema, né, de suspensão de licença, de cassação de licença, e abre um critério, abre uma margem muito grande de discricionariedade para que toda e qualquer medida fique a critério da SEUMA, o estabelecimento continuar funcionando ou ter a sua licença, o seu alvará suspenso em razão de alguma medida ambiental proposta como reparadora e que, aos olhos da SEUMA, não tenha sido plenamente atendida. Acho que é um artigo que dá margem para uma discricionariedade muito extensa, que não representa uma segurança para o comércio, de saber os limites mesmo da sua atuação e como ele pode cumprir integralmente a lei sem ser tão penalizado. Temos a questão do artigo 105, que fala da AEUS, que é uma autorização especial de utilização sonora. E aí nós temos uma criação de tributo, né, uma taxa, para a utilização dessa especial sonora, que vai para bares que tocam música ao vivo, vai para choperias. Isso, então, assim, será que isso não já estaria incluído na licença que os estabelecimentos possuem para funcionar? Ou, se não, como uma taxa dessa vai poder ser mensurada para alguns estabelecimentos sem um critério anterior que possa fazer com que elas se programem para isso? Certo? A ideia é que essa taxa ela vai onerar mais ainda a atividade. Ela desestimula, por exemplo, estabelecimentos de entretenimento a dedicar um espaço para música ao vivo, porque, se ele dedicar, ele vai pagar uma taxa por isso, né? E temos aqui o artigo 112 também, que fala da questão dos anúncios, que foi o que já foi aqui também debatido, e a indagação é se já não estaria incluso também no alvará de funcionamento. Então, assim, o que a gente viu nesse primeiro livro foram a instituição de algumas taxas que retratam o poder de polícia, retratam essa fiscalização que o município deve fazer para controlar o bom uso, né, do meio ambiente, enfim, para evitar poluições sonoras. Mas, se a legislação já traça limites de ruído, limites de anúncios para evitar poluição visual, porque, além desses limites, se o estabelecimento infringir, ele não pagar uma multa, na verdade, ele vai ter que pagar uma taxa para utilizar. Se o estabelecimento infringir os limites, ele que pague a multa pela infração cometida, mas e não que ele pague uma taxa para poder utilizar um direito dele, que também essas taxas elas não podem inviabilizar a atividade, elas não podem tolher o livre exercício da atividade. E essas são as explanações da FEComércio, são esses artigos que nós trazemos aqui à discussão e que pretendemos avançar no debate, mas que de logo adiantamos aí a discussão para que seja amplamente debatido aí entre os vereadores. Obrigada. Obrigado. Antes de passar a palavra para a doutora Águida Muniz, eu quero registrar a presença do senhor vereador Plácido Filho, registrar a presença da assessoria do vereador Gardel Rolim, e da assessoria do vereador Dr. Porto. Doutora Águida, a senhora tem o tempo que considerar necessário para responder aos questionamentos dos presentes.
Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas a gente estava em visita às obras do aeroporto, junto com a equipe da Fraport, no sentido de tentar viabilizar e melhorar as condições para nós, cidadãos fortalezenses, e os nossos turistas que aqui vêm desfrutar da nossa cidade durante suas férias. Eu vou iniciar as respostas, em alguns momentos vou precisar do apoio da nossa equipe, do nosso time. Eu queria que, se por gentileza, deixassem um microfone com eles, não sei se tem microfone solto, para que a gente possa passar a responder. Bom, eu peguei já aqui com o nosso presidente, saudar, na verdade, toda a mesa aqui, na pessoa do presidente da Comissão Especial, do Plano Diretor, Ézio Feitosa, demais vereadores, presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique, demais vereadores, membros do Ministério Público, enfim, e todos vocês que vieram aqui, se fizeram presentes. É muito importante esse momento, mais este momento, o Código da Cidade vem sendo discutido desde 2015, só aqui na Câmara eu acho que já é a 6ª vez que a gente está aqui discutindo em audiência, então isso é muito importante estarmos aqui para assim discuti-lo. Bom, o artigo 25 tem dois questionamentos e de lados, basicamente, são questionamentos diferentes. O primeiro, pelo que eu pude perceber aqui do Ministério Público, por que nós emitiremos as licenças, mesmo que haja algum tipo de infração ou uma dívida ativa na Prefeitura em relação a essas licenças. Porque nós, como o próprio vereador Márcio Martins, quando estava aqui, falou, nós queremos que o empreendedor empreenda na cidade. E a doutora Elaine pode depois complementar, mas um fato gerador não impede que outra aconteça. Então, as licenças, o objetivo, viu, doutora Fabiana, doutor Hugo, o objetivo desse artigo é permitir que, mesmo havendo alguma multa em aberto, algum outro questionamento do empreendimento, vocês possam continuar com a licença. E a forma da gente verificar isso, que foi o que a senhora, já estou respondendo os dois artigos, que a senhora achou estranho a gente, a depender da SEUMA, porque uma licença tem condicionantes. Então, determinados tipos de condicionantes ambientais, pode ser que essa licença seja inviabilizada de ser emitida. Então, a partir do momento em que nós deixamos que um fato gerador não se chegue a outro, nós estamos permitindo a emissão dessa licença. Embora a gente precise, como a senhora mesmo ressaltou, cuidar da questão ambiental da cidade. E é por isso que a gente deixa esse link com os condicionantes que vão estar na licença, para que a gente possa saber qual o potencial poluidor ou degradador, ou o quão importante e imprescindível é aquela condicionante para a emissão da licença. Se alguém da equipe quiser complementar, já dentro do artigo 25, não sei se alguém quer complementar, Astrid. Meu nome é Astrid Câmara, sou arquiteta, sou gerente da célula de negócios. Eu queria fazer uma comparação assim, bem simples. Às vezes, a pessoa é notificada por conta de uma placa, mas isso não inviabiliza que o negócio dela continue funcionando. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em toda... Eu não vou embargar uma empresa porque a placa dela estava maior do que a lei estabelece. Né? Um comparativo só para fazer uma referência. Ótimo, um excelente exemplo. Só para iniciar, eu cometi uma falha logo no início da minha fala. Eu queria explicar o que é o plano diretor, uma lei de uso e ocupação do solo e um código de obras e posturas, que é o nosso código da cidade. O plano diretor, ele é um plano, é um instrumento, na verdade, é o maior instrumento de planejamento e gestão da cidade. Então, ele traz diretrizes. No caso do nosso plano diretor de 2009, ele tem um erro grave que foi
inserir parâmetros urbanísticos, inserir questões de ordem prática e executiva da questão territorial dentro de um plano diretor. O plano diretor ele é da cidade, ele trata da educação, trata da saúde, trata da cultura, trata também do território. E, no nosso caso, o nosso plano diretor de 2009, ele é muito mais um compêndio de regras restritivas à construção civil, ao mercado imobiliário, do que propriamente um plano diretor para a cidade, e que nós, como cidadãos, temos que ter um plano. E plano não é lei. Ele é transformado em lei para garantir o seu cumprimento. Mas, primeiro, temos que ter um plano e depois a legislação. A lei de uso e ocupação do solo, ela já é um detalhe do plano diretor, ela traz tudo que se refere ao território, aos parâmetros construtivos. E vamos parar com essa história de restringir. Quanto mais você restringe, mais você tem a cidade informal. Porque você, a partir do momento que você restringe, as pessoas têm que sobreviver, as pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que empregar. Então, uma lei de uso e ocupação do solo, ela tem que ser para a cidade, para o cidadão. Se eu estou no ANSES, eu posso trabalhar sim. E o plano diretor de 2009 era proibido você ter pequenos negócios nas EIs. E a lei de uso e ocupação do solo, votada por esta casa, fez permitir que pequenos negócios possam acontecer nas zonas especiais de interesse social, garantindo o quê? Emprego e renda. E outra coisa, menos gasto com transporte, mais sustentabilidade para as pessoas que ali moram. Então, a lei de uso e ocupação do solo, ela é um detalhamento do plano diretor e ela diz o que eu posso fazer na cidade. Já o Código de Obras e Posturas é como, o que e onde. A lei de uso e ocupação do solo, ela diz o que e onde eu posso fazer na cidade. Já o Código de Obras e Posturas, que nós estamos chamando de Código da Cidade, porque a gente, pela primeira vez, no município de Fortaleza, a gente está inserindo o critério ambiental, um código ambiental para a cidade de Fortaleza. E o Código de Obras e Posturas, ele é como? Ele é o nosso manual do usuário para com a cidade. Como eu vou me comportar enquanto cidadão para a cidade e como o edifício se comporta na cidade. Só recapitulando, a lei de uso e ocupação do solo é do prédio para fora. E o Código de Obras e Posturas é do prédio para dentro e a minha relação enquanto cidadão para com a cidade. Então, a gente tem que ter conhecer essas definições para não amarrar. A lei de uso e ocupação do solo, sim, tem a ver com o plano diretor. O Código de Obras e Posturas, o Código da Cidade, ele é muito mais um compêndio de regras e orientativo para que no dia a dia nós possamos nos relacionar bem com a nossa cidade. Então, fica aqui essas definições para que a gente possa saber melhor do que trata o Código de Obras e Posturas. Por não, doutora. O Código da Cidade. Eu queria terminar é melhor que a senhora, né? Então, o Código de Obras e Posturas, ele é uma lei específica, uma lei complementar, que vai tratar do edifício para dentro. Ele não traz parâmetros urbanísticos, ele traz regras comportamentais de implantação de melhoria da nossa convivência para com a cidade. Então, artigo 25 já falei, artigo 80 que foi colocado sobre as estações de tratamento. Na verdade, a Prefeitura de Fortaleza já licencia estações de tratamento desde 2003, quando iniciou o seu processo de licenciamento. E a Lei 140 permite já que as estações de tratamento elas têm impacto local. Então, já por definição, tanto da Lei 140 como a própria atribuição da Secretaria, ela já licencia esse tipo de obra na cidade. E o que a gente quer é que quanto menos estações de tratamento tenham na cidade, né? A gente não quer licenciar porque tem que ter menos, ou seja, porque as pessoas precisam ter acesso ao sistema de saneamento via rede pública.
e que nós, da Prefeitura de Fortaleza, através do programa Fortaleza Cidade Sustentável, junto com o Banco Mundial, nosso empréstimo está muito próximo de ser assinado, nós vamos viabilizar praticamente toda a balneabilidade da zona oeste da cidade. Barra do Ceará, Cristo Redentor, Vila do Mar, toda aquela área que hoje é onde tem a maior incidência de praias impróprias para banho, toda aquela área vai estar balneável para as pessoas que ali moram e as pessoas que possam nos visitar. O artigo 87, eu acabei sem ver aqui, era também relacionado às estações de tratamento. Então, nós temos capacidade de licenciamento pleno, nós já licenciamos desde 2003, então é algo que... Eu queria também explicar que o Código de Obras e Posturas, aqui na Câmara, em discussão, ele é uma atualização do código já vigente. Então, muitas questões que vocês estão nos perguntando, eles já existem, hoje já são feitas na cidade, já são praticadas na cidade. Então, na verdade, o que nós fizemos foi melhorar, deixar ele mais orientativo do que propriamente restritivo, punitivo, e sempre deixando aberto para que ele possa ser mais um manual mesmo do cidadão. O artigo 99, que trata da fiscalização do monitoramento online, a GFIS ela já tem um aplicativo chamado Fiscalize. Tanto o aplicativo quanto o site, você pode fazer denúncias via site. E a gente deixou essa regra já no código, essa norma, para que esse monitoramento possa ser via câmeras, né? A prefeitura está instalando várias câmeras na cidade. A gente deixou esse dispositivo porque o próprio cidadão, no futuro, possa ser um fiscal cidadão. Então, a gente está permitindo que, num futuro, a gente possa, através das câmeras, através dos drones, através da tecnologia, a fiscalização seja mais efetiva e seja mais otimizada na cidade. Esse código é para o futuro. A gente está pensando no futuro da cidade, ou seja, ao invés do fiscal estar porta a porta, existem os drones, existem as câmeras. Então, tudo isso a gente acaba vinculando isso a um monitoramento online, que já vem iniciando através do Fiscalize, que é esse aplicativo. Inclusive, a gente deixa aqui essa dica para vocês. O Fiscalize é só baixar, tanto em iOS como Android, para denúncias, que é mais um canal da Prefeitura de Fortaleza em relação às denúncias. O 121, artigo 121, sobre proibição de panfletos. A lei de publicidade, ela já proíbe. Então, assim, o código, a gente só fez reportar essa norma que tem na lei de publicidade, que é de 98, para o código. E aí eu queria fazer um lembrete. Essas proibições, elas, de alguma forma, elas acontecem por impactar em outras áreas na cidade. Por exemplo, o panfleto, ele é permitido na porta da loja. Ele não é que seja... o que é proibido é a distribuição na rua, porque muitas vezes a pessoa recebe por educação, amassa e joga. Aí, quando é no tempo da chuva, por que aquela rua está toda alagada? Porque a maioria das bocas de lobo e dos canais de drenagem estão entupidos. Porque não é só um panfleto. Não é só um panfleto. Vamos lá. Essa questão da lixeira é questionável. Os países mais desenvolvidos... Eu vou continuar aqui as respostas. Os países mais desenvolvidos, não existe... Singapura, Tóquio, não existe lixeira. É Brasil, e a gente também tem que dar o exemplo. Nós precisamos... O lixo é na bolsa da gente, a gente descarta em casa. Vamos lá. Artigo 103, isolamento acústico. Hoje existe uma lei federal chamada... uma norma, na verdade, é uma norma da ABNT chamada... da ABNT, Norma de Desempenho. É a 15575, de 2013, se eu não me engano.
essa norma, ela já regulamenta os isolamentos acústicos. Então, o código está só reportando essa obrigação. Inclusive, nós não damos nem parâmetros, porque quem dá parâmetro é a norma. Nós estamos deixando que a própria norma atualize esses parâmetros, para não acontecer hoje o que acontece com o Corpo de Bombeiros. O Código de Obras atual, de 81, o que ele fala? Dá normas de segurança em relação a incêndio. Para quê? Se os bombeiros que são a instituição responsável por determinar essas normas. E aí a gente tem que seguir quem? A norma do próprio Corpo de Bombeiros. Então, o isolamento acústico, quando a gente coloca no Código de Obras e Posturas, ele está seguindo uma norma já existente, uma norma federal, e que o município está só se reportando a essa norma federal. Publicidade. Escola pública não cobra do aluno, não cobra mensalidade. Então, a regra da legislação de publicidade é essa. Portanto, a gente cobra a publicidade de onde se gera pagamento e cobrança de mensalidades e afins. Em relação ao artigo que o doutor Hugo e a doutora Fabiana falam de novas taxas. O Código da Cidade, ele não pode, porque o único instrumento capaz de criar novas taxas é o Código Tributário Municipal. Então, não há criação de taxas no Código da Cidade. Isso aí é algo até que estaria errado se a gente estivesse cobrando e criando, na verdade, novas taxas através do Código da Cidade. O CTM, o Código Tributário Municipal, que é